Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, depois de muito tempo sem postar vídeo pra vocês, eu vou sentar aqui pra contar um testemunho da minha vida que aconteceu, muito tempo atrás, quando minha neném não tinha nem Heloísa, e o testemunho é realmente sobre ela. Esse vídeo vai ser curto, porque é só pra deixar registrado que já vieram me perguntar, né? Já vieram um dia me cobrar sobre esse testemunho, porque eu fiquei de contar nas igrejas, mas eu nunca contei. Mas tem gente que sabe bem, cara, igual minha família, minha mãe, né? Meu marido também já sabe. Então eu vou contar pra vocês o testemunho da minha filha, porque não foi fácil. Então bora lá. Então vamos lá. Eu vou contar detalhado, tá? Porque um testemunho é longo, mas eu vou tentar resumir. Eu vou aproveitar que minha neném está dormindo para gravar pra vocês, tá bom? Então, gente, eu tô sentada no chão, tá? Eu vim sentar realmente só pra contar pra vocês mesmo e deixar registrado aqui. Quando eu ainda nem conhecia meu marido, muito tempo atrás, gente, eu já vou fazer 5 anos com ele, então faz muito tempo. Eu tive um relacionamento, que esse relacionamento, gente, eu sabia que não ia dar certo. Minha mãe sabia que não ia dar certo, minha família sabia que não ia dar certo. E mesmo assim eu falei, eu vou, né? E o que aconteceu? Nesse relacionamento durou apenas 7 meses. Mas era tudo errado. Gente, ó, eu ainda sou evangélica. E ele era da Umbanda, ou seja, não ia dar certo nunca. E eu já entrei no relacionamento sabendo, né, disso. Minha mãe sabia disso. Minha mãe, ela não aceitava de jeito nenhum, né? Só que, assim, minha mãe, quando ela não aceita, mas ela apoia sempre nossas decisões. Então eu falei assim, mãe, eu estou namorando e não sei o que. Até o dia que eu fui conhecer a pessoa, minha mãe ficou sabendo. E, gente, nesse período, era um período da minha vida que eu achava assim, tanto faz. Eu tinha, acho que 19 anos. 18 anos, 19 anos. E pra mim era fácil você estar num relacionamento, mesmo a pessoa não sendo da igreja, da mesma religião que você, né? Pra mim era fácil. Mas todo mundo já sabia que não ia dar certo. Todo mundo assim, minha família, porque ninguém sabe dessa história. Nem as próprias pessoas da igreja sabiam dessa história. Se estiver assistindo vai saber agora. Então, aí eu namorei com esse menino por 7 meses. Só que aí, gente, o que aconteceu? Eu acabei engravidando. Nossa, eu engravidei. Só que, gente, Deus era tão comigo que ele falou assim, ele fez a minha prima de Belo Horizonte vir pra cá fazer um culto na minha casa pra falar que eu não ia ter esse filho, que esse filho não é permissão de Deus. E aconteceu tantas coisas. Então, assim, eu vou tentar resumir aí. Ela veio lá de Belo Horizonte fazer um culto aqui, mas nem era um culto pra mim, entendeu? Era realmente que minha mãe tinha chamado ela e gostou, e gosta quando ela vem pra cá. E foi por isso que ela veio. Ela nem sabia da história, nem sabia quem era meu namorado, não sabia nada. E quando ela veio, eu descobri, eu tava somente com 5 meses de namoro. Quando isso aconteceu, quando chegou o dia desse culto, né, que ela veio pra cá mesmo também pra fazer esse culto na minha casa e pra vir no Brás, né, que ela vem todo ano. E aí, gente, ela começando a orar, Deus usando ela, porque ela também é da mesma religião que eu. E ela não sabia desse namoro, gente. Não sabia que eu tava grávida, não sabia de nada. Deus usou ela pra falar que eu não ia ter esse bebê. E pra mim não foi um choque, gente. Eu nem, sabe quando você sabe que não vai dar certo e você foi por impulso e Deus, sabe, quando você acha que vai quebrar a cara e Deus fala, não, você não vai quebrar a cara? Foi isso que aconteceu comigo. Deus falou pra mim, você não vai ter esse bebê. Eu não vou permitir você ter esse bebê.
E aí, quando ela começou a falar isso, Deus usou minha mãe também. E minha mãe colocou a mão na minha barriga e falou: essa criança não vai nascer. E a partir de hoje, eu vou fechar seu ventre e você só vai ter sua filha ou seu filho quando eu permitir. Deus falou isso pra mim. E nossa, eu chorei, meu Deus. Sim, gente, mas eu chorei porque eu vi o tanto que Deus me ama. Porque eu já sabia que não ia dar certo esse relacionamento. Eu já sabia. Eu tenho um testemunho sim. É que eu tô cortando, que eu quero falar da parte da como que foi ter minha filha, né? Como que foi o processo. Mas o testemunho antes de como foi esse relacionamento, gente, foi cada coisa. Mas vamos focar no da minha filha. E aí, Deus falou pra mim que eu não ia ter essa criança. Então, na época eu fazia faculdade. Aí quando acabou o culto, acabou todo, eu já fiquei com isso na cabeça, né? Passou uma semana, eu tinha prova na faculdade, eu estava atrasado nesse dia. Eu comecei a subir a escada correndo da estação, porque eu tinha descido do lado errado, foi Itaquera. Eu desci do lado errado, porque eu tinha que pegar o metrô. E aí eu subi a escada correndo. Quando eu subo a escada, tudo estoura. Aí eu começo a sangrar, né? Mas assim, não foi um sangue, gente, que todo mundo vê, pra você ver como que Deus é. Deus tirou essa criança sem não precisar fazer nada, sem precisar fazer coletagem, sem prejudicar a minha saúde. E olha que Deus podia, entendeu? Por eu ser rebelde naquele tempo, Deus podia ter deixado eu passar por muitas coisas e Deus não permitiu, né? E aí eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, contei tudo e tal, o relacionamento acabou. Aí eu conheci meu marido, assim, conheci não, porque quem não sabe a história, eu e meu marido, a gente já se conhecia, né, há muito tempo. Só que a gente chegou a se separar porque eu ainda estudava e ele, né, era aquele menino mais pra lá que pra cá também na adolescência. Então, aí eu e meu marido, né, mais pra lá do que pra cá. Mas meu marido, porque eu, né, ele chegou na fase dele de rebeldia, mas quando eu conheci ele, ele já era da igreja, né. Mas assim, tô falando da adolescência, quando nós namoramos a primeira vez. Aí nós se separou e voltamos a se reencontrar depois de 5 anos, né, que era o momento que eu já tinha passado por esse relacionamento. E aí a gente começou a se relacionar de novo. E eu contei pra minha mãe ficou feliz, porque ela já não gostava do outro relacionamento meu. E Deus começou a trabalhar na minha vida e no meu marido, né, junto. Porque quando eu tinha uma semana de namoro, Deus usou uma irmã da igreja e falou assim pra mim: ora muito pelo seu relacionamento, ora muito, porque Deus vai usar você e ele. Falou isso e até hoje eu ainda acredita, mas falou, tinha uma semana. E foi quando eu tinha certeza que o Anderson era preparado pra mim, que Deus tinha, era o meu marido. Apesar de todas as falhas, todas as brigas que todo relacionamento tem, mas ele é o que Deus preparou pra mim, né? Então, gente, aí começou o quê? Casamos com 5 meses de namoro. Sim, gente, 5 meses de namoro. E aí eu contei pra ele essa história que eu não podia ter filhos. E o sonho dele era ser pai, né? Porque ele já tinha 27, 28 anos. Não, acho que é 27 anos. E o sonho dele era ser pai, só que Deus não tinha permitido mais isso pra mim. Ser fácil ser mãe, ser mãe fácil. E eu contei isso pra ele, só que aí, gente, a gente, depois de 5 anos, 5 meses nós casamos. E eu comecei a orar, né, porque eu sabia que era o sonho dele. E eu contei pra ele, então ele começou a me ajudar em oração. E, gente, a gente ficou um ano orando para que Deus abrisse meu ventre de novo, porque Deus falou que esse é o momento dele, a hora dele. Deus sabia a hora e o momento de tudo, né? E foi um momento difícil, nós orou, choramos, sabe? Eu sou muito durona, então eu não choro na frente dos outros, gente. Dele, então, eu falei, ele fala que tem um coração de pedra. E aí aconteceu que depois de muito tempo, né, nós foi numa campanha, assim, nós ia fazer já 1 ano de casado e fazia, eu acho que 1 mês pra isso acontecer, 1 mês e pouquinho. E nós foi na campanha que se fala, nós fomos cooperar numa igreja em Santana do Parnaíba, nós somos de Ferraz. A igreja que eu congregava fazia isso todo ano, né, não sei se ainda faz.
E esse dia, gente, não era pra ter acontecido, porque meu marido foi trabalhar, foi no sábado. Ele sai 5 horas, a gente ia sair de lá 4 horas da igreja. E ele tinha que sair 2h30 do serviço dele pra ele poder vir. Então esse dia, gente, ele tava cansado, que eu falei pra ele, deixa, não vamos, vou ficar em casa. Ele falou, não, nós vamos. E a gente foi, acabou assim, que ele chegou morrendo, nós chegamos morrendo lá em cima, tinha subido um ladeirão, mas nós fomos. E nesse dia, gente, foi lindo, foi em novembro. Foi lindo, Deus falou comigo, que eu chorei, que eu desabei. Até, toda vez que eu ouço a música que Deus falou comigo, que ele usou a menina, eu desabei, eu desabo, eu choro demais, vindo da igreja. E aí, esse dia, Deus usou a menina e falou assim, sabe o choro que você teve nesses últimos dias? Deus viu você chorando. Deus viu você clamando a Ele. Deus, tudo que eu falei com Deus, as orações. Ela falou pra mim, esse ano vai ser o último ano da sua vida e que você vai chorar, que você vai sofrer por essa situação. E, gente, eu não sabia o que era, assim, eu já tava um ano orando pela minha filha, pra Deus abrir meu ventre. Então não passava pela minha cabeça que era isso, entendeu? Porque a gente ora, mas a gente tem mais coisas, né, que nós pedimos pra Deus. Só que nesse momento era isso, só que eu não imaginava. E aí ela orou, falou, e ainda no final do culto o irmão falou assim, gente, anota na sua agenda 15 dias. Quando for o 15º dia, você vai receber sua bênção. E não foi que eu fiz isso? Fui com fé e barquei lá na agenda. Gente, só que chegou no 15º dia, não aconteceu nada. Assim, na minha cabeça não aconteceu nada. Porque eu imaginava que era algo material e não o que Deus tinha me dado dentro do meu ventre, né? E eu peguei e falei, meu Deus, mas não aconteceu nada. E aí, gente, tá, eu deixei pra lá. E passou, já tinha passado um mês. E aí, foi quando eu peguei e me toquei que minha menstruação não tinha descido. Depois de um mês que o irmão falou lá, pra gente anotar na agenda. Aí, quando passou, eu me toquei, né, que essa menstruação não tinha descido. Eu falei pro meu marido, compra o teste de gravidez, né, pra eu saber. Mas eu falei pra ele, compra aquele que é escrito grávida, aquele do Clevur, gente, aquele negócio é caro. O Anderson pagou R$60 aqui em Ferraz. Eu fiquei abismada. Aí ele falou assim, mas pra que eu vou pegar um negócio desse tanto? Eu já comprei um monte e tudo deu negativo, eu pego mais barato, vou pegar uns R$60. Eu falei, compra, amor, compra desse, né? Que esse daí é mais certeza. E, gente, eu já tava atrasada faz um mês. Mais de um mês, eu ia fazer quase 2 meses. Tava indo pra 2 meses. E eu contei pra minha mãe também que eu tava atrasada. Minha mãe, no dia que o Anderson comprou, também tava com nós, né, com a gente. Então, a gente foi lá, compramos e viemos pra casa. Gente, aí quando eu cheguei em casa, eu senti uma cólica. Mas gente, eu nunca senti aquela cólica na minha vida. Muito forte, que eu fiquei deitada, paralisada 10 minutos de barriga pra baixo. Paralisada, ninguém podia mexer em mim, que era uma cólica. Eu falei, vai descer. As mulheres entendem. E eu falei, eu não vou fazer o teste, gastar o teste pra dar negativo de novo. Só que aí passou a cólica e falei, vou fazer. Aí eu fiz, fui comer, fui colocar o almoço no prato, né? Quando eu subo, tá escrito lá grávida. E aí, gente, os olhos do meu marido enchem de lágrimas. Mas aí ele não sabia se chorava, se me abraçava, se ficava quieto, paralisado. Aí ele falou, não, você escreveu isso daqui não. Eu falei, não tem como eu escrever, como que eu vou escrever o negócio ali? Aí ele, não, você tá brincando. Depois de um ano, não, ele falando. E eu falei, não, é verdade, eu mostrei pra minha mãe, mostrei pra minha irmã. Todo mundo ficou feliz, né? E gente, pra você ver como que Deus é lindo. No dia seguinte eu fui no posto, né, fazer o pré-natal que eu fiz no público. E aí eu fui no posto e levei esse negocinho. A doutora, colocando no papel, ela falou assim, você já tá de 7 semanas, tá indo pra 2 meses. Aí ela falou, você já tá indo pra 2 meses. E você engravidou no dia 28 de novembro. Não, 28 não, 25 de novembro. Aí eu fazendo as contas lá, aí eu olhei assim e falei, gente, dia 25 foi o dia que o irmão falou pra gente anotar no calendário. Nossa, eu até me arrepiei. Ele falou assim, foi o dia que o irmão pediu pra gente anotar no calendário o 15º dia.
Caiu no dia 25 de novembro. E, gente, eu me arrepiei inteira. Eu falei, meu Deus. O Senhor estava fazendo a obra, o Senhor tinha dado a minha bênção, que foi a minha filha, e eu falando que Deus não tinha dado. Então, gente, eu fiz esse vídeo para deixar, sim, relatado o testemunho que eu já fiquei de contar para outras igrejas, porque eu sei que tem muita gente que precisa ouvir isso, que acha que tem gente, muita gente que quer engravidar e não consegue, né? E que para confiar mais em Deus, porque eu e meu marido, a gente queria muito, a gente chorou muito, né? E a gente achava que Deus não ouvia a gente, que Deus não queria dar, mas eu já sabia o processo, já sabia o porquê, o motivo, né? Porque o meu passado eu errei e eu, por ser filha de Deus, eu não podia ter feito isso. E Deus, ele me deu outra oportunidade de ter minha pequena, hoje ela tá com 2 anos de idade, né? E eu falo pra Deus, Senhor, eu não quero mais. Mas, assim, só Deus sabe a vontade dele, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a gente não pode criticar nada. Tudo que a gente passa é porque é para nos fortalecer. Deus sabe o momento exato de tudo, né? E mesmo sendo difícil, as lutas, né? Choro, nós não podemos desistir. Porque quando a vitória vem, a gente fala, meu Deus, obrigado. E a gente esquece os problemas. Igual, gente, eu chorei por muito tempo. Eu chorei mesmo. Eu e meu marido, pra querer minha filha. Mas quando eu recebi o positivo, gente, eu esqueci tudo, sabe? Eu foquei minha filha e falei, Deus, obrigado. E hoje, Deus me abençoa tudo pra Heloísa, porque foi Deus que me deu ela. Entendeu? Deus, depois de muita oração, e Deus falou pra mim que não vai faltar nada pra essa menina. Deus sempre falou isso, e nunca faltou, gente. A Heloísa sempre tem a bolacha dela, os Danone dela, a Heloísa ama Danone, tem o leite dela, tudo que ela pede, gente. Minha filha, graças a Deus, a gente consegue dar pra ela. Às vezes falta pra gente, mas pra ela não falta. Assim, nunca faltou, assim, de alimento, esses negócios que... Sempre quando eu acho que não vai ter, Deus providencia. Mas da Heloísa nunca chegou a faltar. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo, né? Eu me emociono sempre quando conto esse testemunho, quando lembro, que na verdade é a primeira vez que eu tô contando. Nunca contei pra ninguém, né? Tem gente que sabe por cima. Mas o foco desse vídeo é pra não desistir, sabe? Dar força pra quem precisa, porque eu sei que tem muita gente que tá passando por isso. E tchau, tchau, gente. Um beijo.